Olá, eu sou José Pereira, estou apresentando o programa Contabilidade Prática para Gestores. Neste vídeo vou apresentar o Plano de Contas. O Plano de Contas é um guia prático para registro das transações da empresa e também para a formação de uma base de dados sobre o histórico, sobre a vida da empresa. Este vídeo é destinado a empresários, estudantes e às demais pessoas interessadas em conhecer a formação e a estrutura de uma base de dados contábeis. Muito bem, vamos aos nossos slides sobre o programa Contabilidade Prática para Gestores. Neste vídeo número 5, vamos abordar o plano de contas, a base de dados e os livros contábeis. No vídeo 1, apresentamos a lógica do balanço, ativo, passivo e patrimônio. O vídeo 2 apresentou o funcionamento das contas patrimoniais, débito e crédito. O vídeo 3 apresentou a lógica do lucro, ou seja, receitas, despesas e exercício social. O vídeo 4 apresentou o funcionamento e a duração das contas de resultado, e este vídeo 5, portanto, vai apresentar o plano de contas, a base de dados e os livros contábeis. O vídeo 6 apresentará os conceitos, orientações e características contábeis úteis. O conteúdo deste vídeo número 5, relativo ao plano de contas, a base de dados e os livros contábeis, será distribuído em 6 tópicos principais. O tópico 1, a construção da base de dados contábeis. O tópico 2, sobre o plano de contas. O tópico 3, sobre os lançamentos contábeis como a forma de entrada das informações para o sistema. O tópico 4, os principais livros contábeis. O tópico 5, os relatórios gerados pela contabilidade. O tópico 6, as considerações relevantes, integrando as informações mais importantes e as conclusões de todo o vídeo para que otimize o processo de aproveitamento e de retenção dos conceitos apresentados. Vamos, então, à construção da base de dados, que é o tópico 1. Nestes 3 retângulos, estamos mostrando a atividade da empresa, a contabilidade e os relatórios. A atividade da empresa como o início, o que gera a entrada das informações, a contabilidade, processão das informações e possibilitando a saída dos relatórios dentro do sistema. Então, essa visão sistêmica do processo contábil já foi apresentada no vídeo 1, porém estamos resgatando os seus elementos principais para podermos avançar no seu conteúdo. Então, a atividade da empresa, a entrada, a contabilidade, o sistema de contabilidade processando e gerando os relatórios de saída. Isso tudo é possível a partir da base de dados sobre as atividades da empresa. Vamos observar que a base de dados ela agrega informações muito importantes. Em primeiro lugar, ela registra a vida da empresa em seu sentido mais amplo, acumula as transações que afetaram os elementos patrimoniais ao longo da existência da empresa. Esses elementos, sendo eles bens, direitos, obrigações, receitas, custos e despesas, por exemplo. As informações da contabilidade, as informações desta base de dados poderão ser úteis a toda a organização, não apenas a área de finanças, que tende a ser a gestora dessas informações, desses procedimentos, mas a outras unidades da organização, como administração geral, vendas, produção, por exemplo.
Então, essas unidades poderão se utilizar das informações da base de dados contábeis para fins de gerenciamento, de controle e de planejamento, por exemplo. A empresa deve otimizar o uso dessas informações, compartilhando com as partes interessadas e que possam fazer um bom uso dessas informações na gestão de suas atividades. A gestão da informação, por outro lado, é algo que exige cuidado, porque envolve o sigilo da empresa, e normalmente as empresas têm o controle de acesso, quem pode acessar essas informações e quem pode imputar dados, alterar dados, informações, por exemplo. Vamos para a parte 2, para o plano de contas, né? O plano de contas ele tem um papel importante dentro do sistema de contabilidade. Ele codifica as contas, ele organiza e ordena as contas, ele constitui o arcabouço, a estrutura essencial da contabilidade. O plano de contas segue padrões legais e padrões técnicos internacionais, inclusive. O plano de conta facilita e disciplina o registro das transações. Existe todo um planejamento, uma codificação a ser seguida. Ele possibilita também a emissão dos relatórios desejados a partir da base de dados constituída e do armazenamento das informações, evidentemente. Permite o acesso rápido aos registros para atender às necessidades dos diversos usuários. O plano de contas, estamos apresentando uma primeira tabela para destacar que a estrutura e o detalhamento do plano de conta varia de acordo com as necessidades da empresa, mas normalmente o plano de contas ele é estruturado e de forma que as contas sigam uma graduação. Então, nós temos, no exemplo, o primeiro grau seria o grupo do lado do ativo, código 1, por exemplo. Em seguida, temos o segundo grau, que é um subgrupo dentro do grupo do ativo, ou seja, o ativo circulante 1.1. Temos o terceiro grau, que é uma subdivisão do ativo circulante, ou seja, 1.1.1. Temos o quarto grau, que é uma subdivisão das disponibilidades, ou seja, caixa, por exemplo, 1.1.1.1. O item de disponibilidades, só para enfatizar, ele também pode aparecer com o nome de caixa e equivalentes de caixa. Depois, como detalhamento do caixa, podemos ter o quinto grau, 1.1.1.1.1.1.1, 5 vezes 1, caixa central, né? Empresa grande que ela tem mais de um caixa, ainda no quinto grau podia ter um caixa da filial 1, depois no quinto grau também caixa de uma filial 2 e assim sucessivamente. Normalmente os lançamentos eles são efetuados no grau mais elevado, aqui no quinto grau, vamos dizer assim. O quarto grau, o terceiro, o segundo e o primeiro são totalizadores dos lançamentos que são feitos no quinto grau, por exemplo. Então, vamos ilustrar de uma forma um pouco mais detalhada o plano de conta, o ativo, já falamos que ele é o primeiro grau, o ativo circulante, primeiro grau, o ativo não circulante, também primeiro grau, né, 1.2. Em seguida, temos as disponibilidades, né, e os direitos realizáveis, as despesas do exercício seguinte. Aqui estamos detalhando um pouquinho mais, comparativamente ao slide anterior, para que você tenha uma visão sistêmica, uma visão mais abrangente, sem a preocupação de querer decorar, de querer fixar tudo isso, porque, na essência, o conceito ele é de relativa simplicidade. Então, note que no terceiro grau, temos disponibilidades, direitos realizáveis e despesa do exercício seguinte. Disponibilidades explicamos no slide anterior, direitos realizáveis, podemos entender que o detalhamento desse item 1.1.2 seria
recebíveis de clientes ou duplicata a receber e também estoques, por exemplo. No item 1.1.3, despesa de exercício seguinte, poderíamos ter o detalhamento de seguros pagos antecipadamente, para citar um exemplo. Em seguida, vamos verificar dentro do ativo não circulante. O ativo não circulante é uma conta de segundo grau. O terceiro grau, que é uma subdivisão dele, poderia ser o realizável a longo prazo. Depois temos investimentos também como um subgrupo dentro do ativo não circulante. Depois temos o imobilizado, apenas para ilustrar ou para facilitar a nossa compreensão, detalhamos o imobilizado em imóveis e em instalações, que são quarto grau. Cabendo dizer que tanto realizável a longo prazo como investimentos, caberia também um detalhamento para se chegar ao quarto e ao quinto grau, conforme a necessidade. Última linha, temos o intangível, terceiro grau, como um detalhamento do item do ativo não circulante, ou do subgrupo do ativo não circulante. Com isso, mostramos o detalhamento da composição do ativo em seus itens principais. Em relação ao passivo, a distribuição ela é análoga ao ativo. Note que temos o item 2, passivo, primeiro grau, o próprio passivo. Em segundo grau, temos o passivo circulante, item 2.1. Em terceiro grau, um subitem do ativo circulante 2.1.1, financiamentos e empréstimos. Ainda em terceiro grau, temos 2.1.2, fornecedores. Ainda em terceiro grau, 2.1.3, obrigações trabalhistas. Depois, a seguinte, 2.1.4, obrigações fiscais. Cada uma dessas contas terceiro grau ou desses grupos poderá ser subdividido conforme o detalhamento desejado e conforme as características da empresa e da atividade. O item 2.2 é um subitem do passivo, é o passivo não circulante. É uma conta de segundo grau. No terceiro grau, podemos ter aí 2.2.1, financiamentos e empréstimos, e 2.2.2, obrigações fiscais de longo prazo, por exemplo. Normalmente, obrigações fiscais de longo prazo tende a ser renegociação, parcelamento de impostos. Então, com isso, estamos mostrando a estrutura para que possa transmitir uma ideia bem genérica acerca do formato de um plano de contas. No grupo 3, temos o patrimônio líquido, a própria conta o próprio grupo em primeiro grau, em segundo grau, capital social, em terceiro grau, 3.1.1, capital subscrito, depois 3.1. Poderíamos ter 3.1.2, capital a integralizar. Não está aí, apenas somos lembrando. No segundo grau, temos em seguida reservas, depois temos como detalhamento de reserva, no terceiro grau, 3.2.1 reserva legal, 3.2.2 reservas estatutárias. Depois tem o segundo grau ainda, com um detalhamento do patrimônio líquido, né? 3.3 resultados acumulados, e assim sucessivamente. Eu creio que com essa exemplificação deu para ter uma ideia muito genérica. É um assunto bem específico e, portanto, quem tiver interesse justifica e vale a pena buscar um aprofundamento no assunto. Vamos agora para a parte dos lançamentos contábeis, que constitui a entrada de dados para o sistema de contabilidade. Então, cabe lembrar que
em termos de lançamentos contábeis, o registro das transações que afetam os elementos patrimoniais é feito através dos chamados lançamentos contábeis. Sempre que falamos de lançamentos contábeis, vale lembrar chamadas partidas dobradas, o efeito dual, a dualidade, em que sempre se debita uma conta, precisa ser creditada outra, que a soma dos débitos é igual à soma dos créditos. Isso a gente discutiu nos vídeos 2 e 4 com bastante intensidade. Em seguida, temos os elementos essenciais do lançamento contábil. Então, cada lançamento ele precisa trazer esses detalhes relativos à data, justificando e quando ocorreu o determinado fato, o histórico, que é a caracterização da ocorrência daquilo que está sendo registrado, a conta devedora ou as contas devedoras, as contas envolvidas, a conta ou as contas credoras também envolvidas, o valor da transação. Então, esses 5 elementos, data, histórico, conta devedora, conta credora e valor, eles são, conforme está especificado, essenciais para que o lançamento possa ser realizado. Temos, portanto, o registro a ser feito, ele deve obedecer uma ordem cronológica para que haja uma organização perfeita de todas essas caracterizações, de todas as ocorrências da vida da empresa. Neste estamos apenas lembrando o formato de um razonete, ou seja, o nome da conta para caracterizar os elementos que serão registrados, as transações de uma mesma natureza. Os lançamentos do lado a débito são feitos do lado esquerdo da conta e os lançamentos a crédito do lado direito, qualquer que seja a conta de ativo ou de passivo, de receita ou de despesa. É obedecida essa regra de debitar o lado esquerdo e creditar o lado direito. As contas contábeis elas podem ser classificadas também segundo a sua natureza, as contas em contas patrimoniais, ativo, passivo e patrimônio líquido, e em contas de resultado que registra as receitas e as despesas. Então, isso de certo modo, é bastante simples, trabalhamos esse assunto com bastante intensidade nos vídeos 3 e 4, vamos dizer. Retomamos esse diagrama já conhecido para lembrar que o lançamento contábil ele registra um fato que afeta aos componentes do patrimônio da empresa. Então, ele é a entrada de dados, a contabilidade cuida da parte de processar essas informações para que ela possa gerar os relatórios necessários, e livros também. A base de dados sobre as atividades da empresa, isso já comentamos nesse mesmo vídeo e também em vídeos anteriores. Agora vamos para os principais livros contábeis. Os principais livros contábeis para fins de nosso vídeo serão o livro Diário e o livro Razão. O livro diário ele é um livro obrigatório, exigido por lei. O Código Civil brasileiro, no capítulo 4, trata da escrituração. Então, ele torna obrigatório o livro, o artigo 1180 do Código Civil, ele trata desse assunto. O site do Conselho Federal de Contabilidade, está aí o endereço do site, ele também traz bastante informações úteis para os contadores e para quem tiver interesse em conhecer mais detalhes sobre a parte legal e de regulação da atividade de contabilidade. Cabe destacar que no livro diário, o registro das transações
eles são feitos em ordem cronológica. Então, é uma forma de organizar, de manter um rigor metodológico no processo. O idioma e a moeda corrente nacionais são obrigatórios de acordo também com o artigo 1183 do Código Civil Brasileiro. A empresa registra a história da empresa, então o diário ele contém o registro da história da empresa, desde a sua fundação até os momentos, os outros momentos que foram registrados, que foram lançados. É a essência para a formação da base de dados, né? Isso confunde com a própria base de dados porque ele existe em meio magnético nos dias atuais e isso possibilita a emissão dos diários, dos livros necessários. Em épocas passadas, o diário era feito manuscrito, depois veio uma fase de mecanização e assim por diante. Hoje, o conceito que prevalece, tanto nas empresas quanto em escritório de contabilidade, é o conceito de base de dados. Então, os lançamentos são feitos no diário, assim também o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Esses livros, quando impressos, depois eles são impressos normalmente, eles precisam conter a assinatura do contador e a assinatura do responsável pela empresa. Por exemplo, vamos ilustrar um livro diário apenas para que você tenha a ideia de um formato de um diário. Está simplificado aqui também, dado o objetivo nosso de ser de caráter didático. Então, observamos que temos o lançamento histórico, débito e crédito. Então, o lançamento 2, isso mostra que há uma sequência numérica dos lançamentos. Esse lançamento 2 ocorreu no dia 31 de outubro do ano 20x0 de nossa empresa Exemplo, né? Nesse dia fizemos esse lançamento, foi feito esse lançamento debitando caixa por 80 mil e creditando capital a integralizar por 80. Note que no registro lançamento, a conta devedora vem sempre antes da conta credora. Isto é convencionado, é um padrão a ser seguido. Em seguida, temos a integralização do capital subscrito pelos sócios, né, o histórico, Pedro e Manuel, no valor de 40 cada um, conforme o contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, por exemplo, em tal data, com número tal, e assim por diante. Apenas estamos simplificando, mas transmitindo a ideia principal. Estamos, em seguida, saindo do lançamento 2, indo para o lançamento 5 direto. Então, pulamos aí os 3 lançamentos, porque o objetivo é ilustrar. Então, o lançamento 5, no dia 2 de novembro de 20x0, debitado estoque de mercadorias e creditado caixa, 10 mil. Então, o histórico, compra de mercadoria à vista, conforme nota fiscal número 999 da empresa fornecedora. São dados fictícios, tanto o número da nota fiscal quanto o nome da empresa, apenas para ilustrar o formato de um livro diário. Então, isso aqui passou a ideia em todas as transações da empresa. Portanto, desde a sua fundação, desde o lançamento de capital a capital integralizar, até os dias últimos em que a empresa realizou o registro, isto devem constar no livro diário. Agora vamos para o livro Razão. O livro Razão, ele agrupa as transações por sua natureza. Ele tem o formato, ele é uma conta, na realidade, né? Enquanto o livro diário ele registra todas as transações, o livro Razão é um livro em que as contas são agrupadas por ordem de contas normalmente e cada conta tem as suas transações registradas em ordem cronológica também. Registro em ordem cronológica, registra transações que afetaram a referida conta, ou seja, com o histórico da conta, evidentemente. Ele constitui o histórico da conta.
permite à empresa conciliar e analisar as respectivas contas, porque ele lança esse livro, ele abriga os lançamentos a débito e a crédito relativo a uma conta e, portanto, é possível fazer a conciliação, identificar o saldo, verificar se as movimentações, se os lançamentos estão corretos. Isso é uma das funções da análise contábil. O agrupamento das contas por natureza geram os relatórios que sejam necessários, considerando as respectivas contas, evidentemente. Podem ser criados relatórios para fins específicos, conforme a necessidade da empresa. Destacamos que a base de dados formada a partir da estrutura do plano de contas, ela permite a elaboração, a construção do livro diário e também do livro razão, e de cada ponto individualmente, evidentemente. Vamos ilustrar um livro razão. Percebemos que, assim como o livro diário, ele tem um cabeçalho, né? O livro razão, empresa exemplo, livro razão limitada. É um nome fictício. A folha número 1, CNPJ, a conta 1.1.1.1, Caixa Central, período novembro de 2020x0, ou seja, é feito um fechamento por mês normalmente. Então, observamos ainda que existe todo um controle, uma das necessidades de um departamento de contabilidade é ter a documentação identificada e guardada de forma arquivada, de forma organizada, para permitir a consulta a essa documentação no momento que seja necessário. Então, observe aí o lote, o lançamento, a data, a conta, né, a contrapartida é uma conta de caixa, mas aí entra também a contrapartida para que facilite um processo de identificação e de análise. O histórico, o débito, o crédito e o saldo. Então, vamos para o primeiro lançamento que nós temos, né? Aí, veja, saldo do mês anterior, como a empresa ela foi constituída, acabou de ser constituída, não existia saldo no mês anterior. Então, o lote 10, o lançamento 2, ocorreu em 31 de outubro, né? Foi a integralização do capital pelos sócios. Então, a conta 3.1.2.1 é capital a integralizar, que é a contrapartida dessa conta de caixa. Então, débito 80 mil, pelo valor que entrou, e o saldo 80 mil. Em seguida, temos o lançamento, o lote 11. O lote aqui estamos utilizando, e muitas empresas fazem isso, o lote como sendo a identificação do mês, né? O documento número 4 daquele mês, ocorrido no dia 1º de novembro, a contrapartida, a conta 1.2.3.2, compra de instalações no valor de 50 mil. Crédito, porque saiu o dinheiro do caixa, está acreditando. O saldo, que era de 80, passou para 30. Depois, no dia 2 de novembro, tivemos o lançamento número 5, né, que refere-se ao lote 11, a compra de mercadoria no valor de 10 mil, saiu mais 10 do caixa. O saldo era 30, saiu 10, ficou 20. Depois temos no lote 11, o documento, o lançamento 7, ocorrido no dia 20 de novembro, ou seja, pagamento da apólice, 12 mil. Tinha 20 mil no caixa, saiu 12, ficou 8 mil. De certo modo, é intuitivo o processo, é bastante lógico. Depois temos o lote 11 do documento, relativo ao lançamento 9. O lote 11 se refere ao mês de novembro, né? O lançamento ocorreu no dia 39 de novembro, venda de mercadoria. A empresa recebeu 5 mil relativa à venda de mercadoria. Então, o caixa, que era 8, passou para 13. Depois teve um pagamento ocorrido no dia 30 de novembro, lote 11, que se refere ao mês de novembro,
Lançamento 10 se refere ao documento 10, conhecido como lançamento. Então, saiu 12.500, ficou 500 de saldo em caixa. Então, isso é, é, é bastante organizado, todo esse processo, e permite um acompanhamento da vida de uma conta, das ocorrências, dos lançamentos que foram efetuados na conta, né? O saldo em novembro fica destacado, às vezes muitos sistemas, no fechamento do mês, ele negrita a última linha relativa ao saldo. Podemos visualizar ainda, dentro do razão, sombreamos os valores relativos aos lançamentos que acabamos de explicar, ou seja, estão sombreados para que a gente possa visualizar os números. E agora possa comparar com os lançamentos que fizemos ao longo, no vídeo anterior, relativo à movimentação de caixa. Então, note que o Razonete, em forma de T, ele refletiu exatamente os lançamentos que a contabilidade está refletindo, que ela tem registrado aqui no seu livro, no livro Razão. Note que no Razonete, os débitos de 80 e mais 5.000, totalizando 85.000. A mesma coisa no Razão, débito de 80 e mais 5.000. Os créditos no Razonete, 50, 10, 12, 12,5. São exatamente o que acontece na linha de crédito no livro Razão. Isso apenas não podia ser diferente, evidentemente, mas para que você tenha uma ideia da utilidade do razonete e do funcionamento do livro contábil específico, do livro propriamente dito. Agora vamos para os relatórios gerados pela contabilidade. Os relatórios, temos dois tipos de relatórios. Relatórios destinados a usuários externos, são relatórios definidos por lei ou obrigatórios segundo os reguladores do mercado de capitais, para citar um exemplo. E também os relatórios de uso interno e relatórios especiais como custo, orçamentos e projeções, por exemplo. Em termos de relatórios para os externos, podemos citar mais uma vez o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração do resultado abrangente, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das mutações do patrimônio líquido e a demonstração do valor adicionado. Cabe destacar que em nosso curso de contabilidade prática para gestores, vimos apenas os itens 1 e 2, ou seja, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Por outro lado, se você tiver interesse em conhecer os demais relatórios, em nosso canal temos uma série Informações Contábeis Financeiras, são 5 vídeos e nesse conjunto de 5 vídeos apresentamos todo o conjunto de relatórios obrigados para serem divulgados por uma empresa de capital aberto. Estamos tomando como exemplo a empresa de capital aberto, que nesse tipo de empresa é onde a exigência é maior e os relatórios tendem a ser mais completos de uma forma geral. Vamos refletir um pouquinho ou conversar acerca dos relatórios para usos internos ou relatórios especiais. A contabilidade, ela emite relatórios para fins de elaboração de guias de recolhimento de tributo, ou às vezes emite as próprias guias para recolhimento do tributo. Ela captura informações para que seja feito o orçamento da empresa, as projeções. Ela também fornece subsídio, existe uma própria área especializada em contabilidade de custo para que possa elaborar, calcular o custo de um produto, determinar margem, enfim, dar subsídio, dar ferramentas para que a empresa tenha uma força competitiva, sabendo quanto custa um determinado produto e por quanto ela pode vender esse produto no mercado. O relatório também ele pode servir como sendo controle de unidades de negócio, os centros de custos, centros de resultado.
que apura uma atividade ou uma área de negócio para que se saiba se essa área está apresentando o resultado desejado pela empresa ou se precisam ser procedidas algumas alterações, alguns ajustes organizacionais ou estratégicos, por exemplo. É possível ainda, em empresas mais organizadas, e departamentalizada, estabelecer conceitos de preço de transferência, conceitos esses que ajudarão a definir, a empresa tomar a decisão se convém ela produzir determinado componente ou se é preferível que ela compre esse componente no mercado para agregar ao seu produto, por exemplo. E também cabe destacar que a contabilidade, os relatórios gerados pela contabilidade, eles podem ter validade para fins de ter valor probante na justiça, em casos em que o Poder Judiciário venha requerer as informações contábeis como uma forma de comprovar determinadas ocorrências, por exemplo. Vamos para as considerações relevantes em relação a este vídeo. Destacamos que, ao longo do vídeo, os pontos importantes eles foram sendo destacados. Porém, um ponto de atenção que nós destacamos, o primeiro ponto é a existência do plano de conta como algo estruturado, como sendo planejamento em relação àquilo que a empresa vai fazer e como ela deve codificar as suas contas para que ela possa estar realizando esse registro e possibilite a geração dos relatórios que sejam exigidos e que sejam necessários para a atividade da empresa. Então, é preciso também enxergamos o fato da consistência, ou seja, a manutenção de critérios no registro e na escrituração da contabilidade para que não haja distorções que prejudiquem a comparação do resultado de uma empresa, de um exercício, comparativamente ao outro exercício. Ou seja, se os critérios de registro permaneceram, então, em princípio, a análise vai te levar a conclusões mais seguras. A base de dados é completa, o registro em ordem cronológica, conforme já mencionamos. Isto é uma condição muito favorável e facilitadora de todo o processo de controle e planejamento. Os relatórios cumprem o papel de comunicação acerca do resultado de um período e de um momento para as partes interessadas nas informações da empresa. O livro diário ele retrata a história da empresa desde o seu início até os últimos dias em que os lançamentos foram registrados. E o livro Razão retrata a história de cada conta, registrando débitos e créditos, permitindo a composição do saldo para fim de análise e de acompanhamento quando necessário. Este vídeo ele é o quinto vídeo de uma série de 6, apresentou o plano de contas, a base de dados e os livros contábeis da empresa. Se você gostou, dê o seu like, deixe seus comentários, reafirmamos o nosso convite mais uma vez para que, se você ainda não estiver inscrito, se inscreva em nosso canal e queremos que você permaneça conosco e possa interagir para que a gente possa estar fornecendo cada vez um trabalho mais dirigido. Se você quiser aprofundar, mais uma vez, busque a bibliografia adequada à sua necessidade. Nosso livro de análise financeira das empresas, ele contribui significativamente do ponto de vista de análise, de uso dessas informações contábeis. A série que já mencionamos nesse vídeo tem um dos vídeos que trata do balanço patrimonial, em que discorre sobre cada uma das rubricas componentes do balanço de uma forma bem detalhada para que você possa reforçar os seus conceitos relativos à composição do balanço.
No próximo vídeo, no vídeo 6.6, apresentaremos alguns conceitos e orientações e características contábeis úteis para fornecer um arcabouço conceitual que ajudará você a tomar as decisões relevantes. Muito bem, agradeço a você pelo seu interesse no tema de contabilidade. Estou seguro de que as informações apresentadas e que os conceitos relacionados ao plano de contas lhe será de grande utilidade no uso das informações contábeis, inclusive para fins de planejamento financeiro. Receba o meu abraço e até breve.